Deus abençoe, esperar alguns ver se vão entrar aí. Uma breve reflexão, algo que Deus tem tocado muito no meu coração. Irmãos, nós falamos tanto a respeito da voz de Deus. Nós sabemos que Deus ele tem os seus meios de falar em tantas coisas, em tantos lugares. E João capítulo 3, verso 8 diz que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde que ela vem nem para onde vai. Assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. João ele estava dizendo que as pessoas que são nascidas do Espírito, ela poderia sim distinguir a voz de Deus. Elas poderiam sim ouvir a voz que o vento emite. Nós conseguiríamos ouvir esta voz quando o Espírito em nós estivesse avivado, habitando, ou quando nós fôssemos nascidos do Espírito. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus, conseguimos distinguir esta voz quando nós estamos totalmente conectados com Ele. Porque às vezes as lutas e as dificuldades, elas são tanto nas nossas vidas. Às vezes nós passamos por tantas situações difíceis que nós damos mais vazão à voz do adversário do que a voz de Deus, que a todo tempo Deus ele procura se manifestar para que nós possamos ouvi-lo. E às vezes nós damos tanto crédito ao inimigo que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. E o diabo ele gosta dessas credibilidades que você dá a ele. Ele gosta disso. Então, quanto mais credibilidade a esse tipo de voz que você dá, mais as coisas ficam difíceis e mais as coisas se complicam. E o que eu quero deixar para você é o seguinte: nós precisamos estarmos mais conectados com o Senhor nesses últimos dias, porque muitas vozes serão ouvidas. Muitas vozes serão nítidas, muitas vozes serão transmitidas e nós precisamos estar com a nossa mente limpa, com o nosso coração limpo, com o nosso interior. Nós precisamos estar conectados com nós mesmos para que essas lutas não nos aprisionem. Deus falou no meu coração que o diabo ele não tem tanta argumentação. Ele tem tanta argumentação na Bíblia que se ouve 2 vezes quando ele mesmo aparece. Vai haver 3, mas por ele mesmo você vai ver quando ele tem a liberdade em Jó e quando ele tem a liberdade de tentar Jesus no deserto. Foi as únicas vezes que você vê Deus dar vazão à voz do adversário, à voz do inimigo. O diabo ele não tem voz quando se trata dos servos de Deus. Ele não tem voz quando você está conectado em Deus. A Bíblia diz para nós não darmos lugar a Ele. Então, quando nós se conectamos com a voz de Deus interiormente, seja em qualquer situação da nossa vida, automaticamente, quanto mais vazão à voz de Deus nós darmos, menos ouvido para as coisas do adversário nós teremos. 1 Tiago ele diz, capítulo 1, se não me falha a memória, ele diz para a gente sermos prontos para ouvir. Nós precisamos estar prontos para ouvir, porque todas as vezes que nós estivermos prontos para ouvir, nós seremos tarde em falar e tarde em irar. Então, é a respeito de ouvir, porque Paulo escreve aos Romanos que a fé ela vem pelo ouvir. Então tudo aquilo que nós ouvimos é gerado algo interiormente em nós, é gerado algo em nosso interior que ele tem o intuito de nos estimular
a pensar aquilo que nós estamos ouvindo. Quando nós somos prontos e ouvimos as coisas certas, as coisas funcionam mais sobre as nossas vidas, as coisas andam mais para frente. O adversário, ele tem calado muita gente, o adversário tem destruído muita família. Por quê? Porque estão dando mais ouvido a voz dele do que a voz de Deus. A voz de Deus que diz todos os dias para você, num sussurro, seja num vento, seja numa brisa suave, seja num sol, seja em que for, o Senhor dizendo que calma, Ele está no controle, não esquenta com isso, fica firme, fixa a sua mente nele, para que estas coisas você venha passar por cima, venha conseguir vencer essas dificuldades. Então nós precisamos estar firmados e conectados em Deus, para que essas aflições e dificuldades, Deus não nos prometeu vida fácil, Ele disse que nós teremos aflição, mas Ele venceu. Ele disse que nós passaremos por dificuldade, mas Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Ele disse que estaria no controle das nossas vidas, assim como Jó, um homem que nunca tinha visto a Deus. Jó vai dizer na sua carta, no final da sua carta, ele vai dizer: Senhor, antes eu ouvia o Senhor, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Se a fé daquele homem era só de ouvir falar, nunca viu a Deus, era um homem que tinha fé só de ouvir falar de Deus, já tinha uma fé, a fé que esse homem tinha só de ouvir era o suficiente para ser barreira, era o suficiente para livrar ele de situações a qual o adversário, você percebe que quando o adversário se apresenta diante de Deus, você vê que Jó já era protegido, porque ele ouvia, e ele diz: Senhor, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Então, se Satanás não encostava em Jó só porque Jó ouvia falar de Deus e já tinha uma fé extrema, imagina depois que ele conheceu, depois que ele experimentou da glória de Deus. Não teve mais Satanás. E você percebe que quando Satanás tira tudo de Jó, Satanás arrebenta com Jó. E você percebe o seguinte: Jó, ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dele, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o grande eu sou. Aqui a credibilidade não era só de Deus, era de Satanás também. Ah, mas como assim era de Satanás? Porque você percebe que tudo que Jó tinha foi Deus quem deu. Mas só que quando Jó perdeu, foi o diabo que tomou. Então a credibilidade aqui era de Satanás. Então Jó poderia falar: Deus me deu, o diabo tomou. Mas por que ele não fala? É porque Jó está conectado com o Senhor. É por isso que ele não fala. É por isso que ele não dá voz ao inimigo, é por isso que ele não atribui ao adversário as suas dores, as suas ruínas, a morte dos seus filhos, a morte, ele não atribui nada ao adversário. Por que você quer falar: ah, foi o diabo, ah, foi ele, ah, o diabo está entrando? Por isso que nós estamos passando por essas situações. Porque tudo que nos acontece, nós falamos: ah, foi o diabo, ah, não sei o que, o diabo. Irmãos, aprenda uma coisa: quando você for sábio em ouvir, quando você ter uma mente controlada e equilibrada, firmada no Senhor, você vai entender o que Jó estava dizendo. Jó, ele vai dizer o seguinte: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Ele poderia sim dar crédito ao diabo. E o diabo, quando nós fazemos isso, quando nós... ah, foi o diabo está rindo da sua vida, está rindo da sua situação. Quando você fala: o diabo fez isso, ele está rindo, ele está debochando, ele está cada vez mais querendo ainda ir além para poder te prejudicar, para poder te amedrontar, para poder te destruir, para acabar com a sua vida. É isso que ele quer. Quando você dá crédito a ele, quando você diz: o diabo entrou, quando o diabo está trabalhando, o diabo está fazendo isso, o diabo... quando você faz isso, você pensa que você está livrando ele. Não, você está fazendo que ele venha ainda mais te prejudicar. Mas só que quando você lembra, assim como Jó, ele vai dizer o seguinte: Deus me deu, Deus tomou. Sabe o que Jó estava dizendo? Deus me deu,
Deus tomou. Jó estava virando para Satanás e nem sequer lembrando e nem sequer atribuindo a Satanás. Jó estava dizendo isso, reconhecendo que não havia autoridade maior do que o Deus que ele servia. Jó estava mostrando para a sociedade, para todos nós nos nossos dias atuais, que não existia poder maior do que o Deus que ele servia. Deus me deu, Deus tomou, porque ele estava certo que o único que tinha o poder sobre todas as coisas, o único que tinha o controle sobre tudo, o único que tinha o domínio sobre todas as coisas abaixo do céu, não era o diabo, não era Satanás, e sim era Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você aqui nesta hora? A partir do momento, como Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 19, todo homem seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quando você conseguir distinguir a voz do Deus que você serve, quando você conseguir distinguir a voz do Deus que interiormente fala no sussurro do vento, seja numa brisa, seja numa música, seja numa respiração, seja num pensamento, seja numa voz, seja em qualquer equilíbrio desse universo que nós vivemos. Quando você conseguir distinguir essa voz, você vai ver que o controle da sua vida Deus jamais perdeu. Quando você dá esses créditos ao adversário, é como se você estivesse dizendo que Deus não tem poder de controlar a sua vida. Quando Deus se apresenta para Jó, as perguntas de Deus, Jó, ele vai dizer: Senhor, me sinto indigno de te responder. Senhor, quem sou eu para responder? As perguntas de Deus eram: Jó, aonde você estava quando eu criei o universo? Aonde você estava quando eu falei para o oceano, fica aqui, não passa daqui? Irmãos, eram perguntas que não existe o ser humano para responder. E eu via Deus dizendo para Jó: Jó, eu tenho controle de todas essas coisas, quando mais da sua vida eu não vou ter. E o mais interessante é que às vezes Deus usa situações difíceis para se apresentar para você, para mostrar para você quem Ele é, para te mostrar o que Ele pode fazer. Jó não conhecia a Deus, irmão. Era só de ouvir falar. Ele vai falar: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Já pensou que às vezes Deus coloca você em situações difíceis somente porque Ele quer ver você? Somente porque Ele quer se apresentar para você? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus ele simplesmente quer se apresentar para você, então Ele vai permitir que uma situação difícil venha sobre você, mas não é para te amedrontar, não é para simplesmente colocar você à prova, não é para mostrar que você é fraco, não é para fazer isso. Já pensou que essa situação está acontecendo somente para mostrar para você quem Ele é? Aleluia, glória a Deus. Já parou para pensar? Já parou para meditar que Deus ele só quer ouvir você? E é isso que Deus está dizendo para todos nós nesses últimos dias. Às vezes, igual eu estou aqui, aqui na minha casa está minha mãe e meus dois irmãos. Se a minha mãe me chamar, eu consigo ouvir a voz dela. Se o meu irmão mais novo me chamar, eu consigo ouvir a voz dele. E assim como o outro, eu consigo escutá-los. E consigo distinguir a voz deles. E sei quem é que está me chamando. Assim é Deus. Assim é Deus na sua vida. Quando você ser pronto, como Tiago diz, capítulo 1, verso 19, seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque aquilo que você vai ouvir vai dissolver dentro do seu espírito. E se você tiver um equilíbrio, você consegue ver Deus falar. Irmãos, é momento agora onde nós precisamos compreender e precisamos ter discernimentos de espírito para podermos distinguir essas vozes que nós temos ouvidos diariamente. Não dê credibilidade ao adversário. Não diz que a situação difícil que você está passando é coisa do diabo. Não diz que as dores, não diz que o seu irmão desviado, sua irmã, seu pai, não diz que isso é do diabo.
Sabemos que as atitudes deles contribuem para o adversário. Mas se você dá credibilidade, é muito mais fácil você rasgar Romanos 8,37, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, por que eu posso aderir às atitudes e coisas que tudo dá crédito ao diabo? Sabemos que é, mas eu posso entender, assim como Paulo escreveu aos Romanos, tudo coopera. Ele estava dizendo as coisas ruins, as coisas maus, seja tudo que vem para nos amedrontar, vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa situação difícil está cooperando para o seu bem. Essas dores, essas lutas, é simplesmente para poder mostrar a você quem Deus é. É para mostrar a você que o controle está na mão dele. É para mostrar a você que o equilíbrio de todo o cosmo, do universo, em geral, está sobre o domínio de Deus. O diabo ele é tão poderoso que a Bíblia diz que Deus exterminará tudo que se trata de diabo, somente com uma coisa, só com um sopro de sua boca. O domínio está nas mãos de Deus. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas, aqueles que viram e aqueles que serão alcançados através dessa mensagem. Grave essa palavra no seu coração. Lembra que o controle da sua vida é Deus quem tem. O controle da sua vida é Deus quem guia, é Deus quem te direciona, é Deus que posiciona. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra dele, é tudo dele que iluminará você em uma vereda, em um caminho plano, em uma vereda de paz, de tranquilidade. Uma vereda é um caminho de harmonia, um caminho de temor e de responsabilidade. Isaías 66, Isaías disse o seguinte: para este eu olharei, os contritos de espírito e os que tremem diante da minha palavra. É isso, irmãos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e você terá um melhor diante do Senhor. Que Deus abençoe no nome de Jesus.